Esse exercício 24 aqui, ele é muito bom para a gente poder comparar os diversos casos que existem no cálculo da mediana. Então, no item A e no item B, a gente tem os dados brutos, né? Os números eles estão todos embaralhados. Então, primeira coisa que você tem que fazer para calcular a mediana é escrever o rol. Então, o que é o rol? É pegar esses valores e colocar numa sequência não decrescente. Tá? Entre aspas, é uma sequência crescente. Então, vamos lá. A gente vai ter o 10, o 11, o 12, o 13, o 15 e o 19. Ok, já está colocado na forma de rol. Vamos fazer aqui embaixo também, ó. Qual que vai ser o nosso rol? Então, a gente vai começar aqui pelo 2. Depois o 3 apareceu aqui, ó, duas vezes. Então, você vai ter que no rol colocar duas vezes. O 4 apareceu uma vez. Aí o 5, ó, apareceu três vezes. Então, você vai ter que no rol colocar três vezes. E, finalmente, o 7 duas vezes. A gente põe o 7 aqui. Então, o que você vai perceber? Ó? Se você analisar os dados brutos, você não tem aqui um n igual a 6? Analisa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um n igual a 9. Depois que você fez a montagem do rol, faz uma checagem. Ó. Conta aqui e verifica se deu 6. Conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Verifica se bate. Tem que bater, tá? Então, aqui a gente está com um n par e aqui a gente está com um n ímpar. Então, isso muda um pouquinho no cálculo da mediana. Para calcular a mediana quando o n é par, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar os dois valores centrais, que são esses dois, somar esses dois valores e dividir por 2. Tá? Então, isso que vai ser a minha mediana. E no caso, vai dar 12,5. Ah, mas vai deixar um número quebrado, né? Um número decimal? Sim, você vai deixar um número decimal. Não é para arredondar. Essa é a resposta. Acabou. Quando o n é ímpar, você vai pegar um dos valores aqui do teu rol e esse valor que vai ser a mediana. Qual que é o valor central aqui da nossa distribuição? Então, se vocês olharem, ó, esse número 5 aqui, ele está deixando quatro valores, os quatro maiores para a direita e os quatro menores para a esquerda. Então, este valor 5, aqui, ó, vou puxar uma flechinha, vai ser a nossa mediana. Tá? Então, essa aqui é uma diferença que a gente encontra na regrinha do par e do ímpar. Agora, no item C, a gente está trabalhando com um caso discreto, tá? Aqui a gente não tem classes. E se vocês olharem para esse valor aqui, você está num caso par. Para o cálculo da mediana, eu vou fazer a construção aqui da coluna do f1i, que é a nossa frequência absoluta. Então, pega o número 5, copia para cá. 5 mais 7, põe o resultado. 12 mais 6, põe o resultado. E, finalmente, 18 mais 8, põe o resultado. Então, o que significam esses valores aqui? Eles vão indicar para a gente as posições. Então, da primeira posição até sempre o número que está aqui, ó, até a quinta, eu tenho os valores iguais a 10, né? Porque o 10 aparece 5 vezes. Então, se você imaginar um rol, o número 10 vai estar da primeira até a quinta posição. Da sexta posição até a 12ª, você vai ter o valor 11. Aí parei aqui no 12 e continuo no 13. E vou até o número que está aqui, ó, que é o 18. Parei no 18, continuo do 19 e vou até o número que está aqui, que é o 26. Então, no caso da regra do par, como que a gente vai fazer? Eu não tenho que calcular a posição. Então, como que eu calculo a posição? Eu divido por 2. Vou pegar a posição número 13 e a posição seguinte, que é a posição de número 14. Agora, você vai ter que ver quais são os valores que ocupam essas posições. Então, no caso aqui, o valor que ocupa a posição está aqui, ó, é a coluna aqui do xi. Então, na 13ª posição, ó, vamos usar aqui, do 13 ao 18 está aqui, certo? Qual que é o valor na 13ª? É esse 12. E na 14ª? Também está aqui, também é o 12. Então,
você vai somar esses dois valores e dividir o resultado por 2. Aí você vai obter a mediana. Então, no nosso caso, a mediana é a idade 12. No item D, é bem parecido. Só que aqui, ó, veja que a gente vai ter que trabalhar com a regra do ímpar. Então, eu vou fazer também a construção do F1i, a frequência absoluta. Desculpa, a frequência acumulada partindo da absoluta. Pega o 7, copia. 7 mais 9. 16 mais 6. 22 mais 11. Aí, se você quiser anotar aqui, ó, só para você treinar as posições da primeira à sétima. Parei no 7, continua do 8. E vai sempre até o número que está aqui, ó. 16ª. Aí, continuo da posição seguinte, que é a 17ª, e vou até a posição 22. Continuo da 23 e vou até o último número, que é a posição 33. Então, o que diz a regra do ímpar? A regra do ímpar manda eu pegar o número que eu tenho como sendo o n, o tamanho da nossa amostra. Se você dividir isso daqui por 2, vai dar 16,5. Então, a regra me diz que eu tenho que pegar esse valor e somar meio. Aí você vai obter a posição em que você encontra a mediana. Então, no caso, eu preciso ir lá na tabela e verificar qual é o valor que se encontra na 17ª posição. Então, ó, 17ª posição, o valor, lembrando que valor é a idade, é o xi. 17ª posição eu tenho quem? O 14. Então, acabou. Essa aqui é a nossa mediana. Finalmente, aqui nesse último item, a gente vai ter classes, né? Tem uma variável contínua. Então, para trabalhar com a mediana, a gente vai ter que usar justamente aquele formulão. Né? Como que é o formulão da mediana? É o limite inferior da classe mediana, mais, deixa eu fazer de novo aqui, ficou muito torto, n sobre 2 menos o f anterior à classe mediana, dividido pelo f da classe mediana, vezes a amplitude. Então, eu também vou ter que fazer a construção do F1i, da frequência acumulada. Então, ó, copio 17, 17 mais 12 dá 29, aí pego 29, soma com 11 dá 40, pego 40, soma com 5 dá 45. Aqui embaixo não põe nada. Então, o cálculo da posição. Como que a gente calcula a posição em que eu vou achar a mediana? Eu simplesmente vou pegar o 45 e dividir por 2. Só que aí não vai dar um número quebrado? 22,5? Faz o arredondamento. 22,5 a gente arredonda para 23, não é? Então, nesta posição, na posição de número 23, eu vou achar a mediana. Aí, se você quiser montar as posições, ó, da primeira à 17ª, da 18ª à 29ª, da 30ª à 40ª, da 41ª à 45ª. Então, a posição de número 23 não está aqui, ó. Então, esta aqui é a classe mediana, tá? A nossa mediana, ela vai estar aqui dentro, entre 1.000 e 1.500. O valor mediano eu vou obter fazendo a aplicação dessa fórmula. Então, a classe mediana eu já sei onde está. Agora, vamos fazer o cálculo da mediana. Então, seguindo a fórmula, limite inferior da classe mediana, que é justamente esse 1.000 aqui, ó, mais o nosso n, lembra que o nosso n é esse total, que no caso é o 45, dividido por 2, menos o f anterior à classe mediana, então eu vou ter que vir aqui na coluna do f. Se a classe mediana é essa, o f anterior é este 17 aqui. O f da mediana, então quem que é o f da mediana? F está aqui, ó, F'(i). O f da classe mediana é esse 12 aqui.
A amplitude, eu vou até colocar a continha aqui do lado, ó. Quem que é o nosso H? A amplitude é sempre o limite superior menos o limite inferior. Então, o limite superior da classe mediana é 1.500, o limite inferior é 1.000, portanto, a amplitude é 500. Então, eu vou marcar aqui, ó, vezes 500. Então, eu vou fazer a continha aqui, à direita do mais, e depois eu somo com 1.000. Então, seria o seguinte, ó. Vou pegar a calculadora, ó. Vamos fazer aqui, ó, 45 dividido por 2. Agora, menos o 17. Dá igual. Agora, divide por 12. Dá igual. Vezes 500. Dá igual. Olha lá. Vamos pôr aqui 229,17. Então, 229,17. Aí, você vai pegar o 229,17, somar com o número que está aqui, que no caso é 1.000, então fica facinho de fazer. 1.229,17. Tá? Então, este valor aqui é o valor da mediana, ou seja, o que significa esse número? Significa que metade dos salários dessas 45 pessoas são menores do que esse número e a outra metade é maior do que esse número. Os outros 50%. 50% é menor, 50% é maior.